Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos ao vlog Léo Gordão 13. Antes de iniciar o nosso vídeo, eu vou mandar um abraço aí para o Thiago, companheiro de trabalho aí da minha equipe, trabalha comigo ali na Barra Funda, corintiano, gambazinho lá do Americanópolis, do Jabaquara, mas que tá dando um apoio para mim aqui no meu canal. Um abraço, Thiagão. Valeu pela força aí, filho. Mandar um abraço também para alguns novos inscritos meus aí do canal. A Tamaia Félix, o Paulo Vinícius, PVzinho aí, companheiro também de 1000 anos. Valeu pela força, PVzinho. E o Felipe também, que se inscreveu recentemente aqui no meu canal. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Saudações tricolores, galera! Tudo bem? Vamos fazer um vídeo aqui falando a respeito do pós-jogo da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019, onde o tricolor visitou o tricolor das Laranjeiras, o Fluminense, e saiu com um resultado favorável em 2-1, conseguindo mais 3 pontos aí na tabela de classificação e conseguiu subir mais uma posição na tabela de classificação e por enquanto está no G4. Ainda temos que aguardar a definição da partida do Atlético Mineiro mais tarde para poder saber se nós vamos ocupar esta posição realmente ou se vamos ter que cair mais uma posição por circunstância do Atlético Mineiro estar com a pontuação melhor no Campeonato Brasileiro no momento. O São Paulo marcou seu primeiro gol da partida aos 19 minutos com o Reinaldo, após uma jogada ensaiada de Hernanes numa cobrança de falta no início do primeiro tempo. O jogador Hernanes deu um passe rasteiro para Reinaldo, que dominou a bola antes da intermediária e encheu o pé. A bola fez uma curva e acabou matando o goleiro, que acabou resvalando na bola, mas que não teve sucesso e acabou tomando um frango. E o São Paulo abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo. Porém, galerinha, após ter marcado o gol com o Reinaldo, o São Paulo acabou repetindo o erro de sempre. Recuou o time após ter marcado o gol, deu espaço para a equipe do Wagner Diniz. Wagner Diniz, que sempre propôs jogos com posse de bola, com bons toques de bola. O São Paulo acabou recuando demais, deixou muitos espaços. O time do Fluminense teve 2 bons contra-ataques perigosos, um com uma finalização para fora e outro que o Thiago Volpi fez uma linda defesa e acabou mandando a bola para escanteio. Até que de tanto insistir, o time carioca conseguiu abrir o placar ainda no primeiro tempo e acabou deixando a partida empatada. E o São Paulo, que já não vinha produzindo após ter marcado seu gol, recuou mais ainda e ficou aguardando a proposta de jogo do time do Fluminense. Já no segundo tempo, galera, como eu mesmo havia mencionado, o São Paulo já estava com a partida empatada, pouco produziu no segundo tempo, até que o treinador Cuca promoveu 2 alterações. Tirou Alexandre Pato para a entrada de Toró. Pato, que não vinha aí produzindo bem na partida, aparentemente parecia estar desligado no jogo, não estava bem e mais uma vez deu lugar ao Toró para poder entrar na partida. E a segunda alteração feita pelo treinador Cuca foi a retirada de Hernanes para a entrada do jogador Everton. Hernanes aparentemente deve ter saído aí ou por algum cansaço ou até mesmo também por não estar se apresentando bem para a partida. O jogador estava errando muitos botes defensivos e também não estava acertando muitos passes. E além disso, também já tinha tomado o cartão amarelo. Então acredito que o treinador Cuca possa ter tirado ele por opção tática, para poder dar um pouco mais de velocidade ao time. E também por circunstância desses exemplos que eu falei, pelo cartão amarelo e por não estar bem na partida. Após isso, o São Paulo não teve muita melhora, o São Paulo não evoluiu. Teve até uma melhora significativa de 5 minutos após a entrada desses 2. Toró realmente é um jogador que dá um pouco de dinamismo ao São Paulo Futebol Clube, deu um pouco de velocidade, mas que pouco fez para a melhoria do ataque do São Paulo. Porém, além dessa velocidade aí, o São Paulo precisava um pouco mais de finalização e acabou não fazendo isso. Pouco acabou produzindo. E o time do Wagner Diniz acabou dominando a partida, chegou a ter aí 70% de posse de bola. E o São Paulo correu alguns riscos até de tomar o gol da virada, se não fosse por algumas defesas excelentes de Thiago Volpi. Além dessas 2 alterações, o São Paulo havia ainda colocado o Igor Gomes no jogo,
que não teve muita dinâmica, muita diferença também na partida, acabou não influenciando muito nas jogadas ofensivas do São Paulo, até que aos 51 minutos o São Paulo acabou marcando um gol com o Reinaldo novamente, após penalidade marcada pelo VAR, numa jogada que aparentemente seria escanteio do São Paulo Futebol Clube. Everton dividiu com o jogador da zaga do Fluminense. Ao fazer o cabeceio, a bola acabou atingindo a mão desse jogador do Fluminense, que foi apontado pênalti pelo VAR, e o árbitro da partida acabou validando também este pênalti após consulta no monitor. Como eu havia dito, nessa altura do campeonato, o jogo já estava nos acréscimos, Reinaldo acabou marcando o segundo gol da partida, o São Paulo saiu vitorioso e ainda de quebra encerrou um tabu que já vinha se estendendo há 13 anos no Campeonato Brasileiro. Então aí o São Paulo Futebol Clube acabou encerrando esse tabu e de quebra ainda conseguiu seus 3 pontos para poder alavancar a sua classificação. São Paulo está em 4º lugar na tabela da classificação, mas vai precisar aguardar o resultado do jogo do Atlético Mineiro para saber se vai cair uma posição ou se vai se manter aí no G4 para poder continuar visando a zona de Libertadores e, por que não, também até mesmo tentar aí o título do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o São Paulo está a 6 pontos do líder Palmeiras, mas que se o Santos vencer a partida do Avaí hoje, o São Paulo ficará a 10 pontos do líder. Mas que 3 vitórias e 1 empate não seria muita coisa. O campeonato apenas está no primeiro turno ainda. Muita coisa pode acontecer, muitas mudanças podem vir a acontecer também na tabela de classificação. Eu acredito que se o São Paulo manter os pés no chão e tentar jogar um pouco mais de futebol, o São Paulo pode até brigar pelo título sim, mas que por enquanto temos que ter humildade e almejar somente a zona da Libertadores, para não correr o risco de acontecer igual ao ano passado, de apenas se classificar para a pré-Libertadores e não conseguir aí se classificar para a fase de grupos. Bom, esse foi o pequeno resumo aí do pós-jogo da vitória do São Paulo em cima do Fluminense no Maracanã por 2-1. No meu ponto de vista, tivemos 3 pontos positivos. Thiago Volpi novamente jogou bem, foi muito seguro no gol do São Paulo, demonstrou bastante confiança aos seus companheiros, fez boas defesas e ajudou sim o São Paulo a sair com resultado favorável. O Reinaldo dessa vez também teve um destaque positivo, claro, não só pelos gols que ele fez, mas que também nesta partida demonstrou muito interesse, se demonstrou atento em algumas jogadas. Teve alguns erros de marcação, algumas jogadas que o pessoal saiu aí nas costas do lateral esquerdo do São Paulo, mas que desta partida saiu com destaque positivo sim. Marcou 2 gols e auxiliou a equipe do São Paulo a sair com resultado favorável. E no meu ponto de vista, o último destaque positivo desta partida foi a atuação do VAR ao marcar o pênalti para o São Paulo Futebol Clube na casa do Fluminense. Foi uma atitude coerente, uma atitude correta. Muitos irão questionar se foi pênalti ou não, vão dizer que foi questão de interpretação, mas que o árbitro de vídeo está lá para fazer isso. Se tiver alguma regularidade na jogada, ele tem sim que apontar ao árbitro do campo. Então parabéns aí à equipe do VAR, não por ter marcado para o São Paulo Futebol Clube, mas que nesse ano estamos vendo que o VAR está ajudando sim a decidir alguns resultados, mas não com polêmica, e sim apontando verdadeiramente o erro ao árbitro. Está auxiliando a arbitragem por conta do VAR. Então, esse também foi um destaque positivo nessa partida, e o VAR auxiliou sim, de forma positiva. No meu ponto de vista, foi pênalti sim, porque a bola chegou a tocar na mão do zagueiro. O meu destaque negativo desta partida vai ser uma coisa que o São Paulo vem repetindo em algumas partidas mesmo. O São Paulo marca o gol e, ao invés de tentar pegar os outros times no contra-ataque para poder tentar matar a partida, assim como havia feito com a Chapecoense, que acabou fazendo 3 gols relâmpagos aí em 10 minutos, o São Paulo, infelizmente, em algumas partidas ele marca o gol e recua muito. Acaba tendo muita queda de rendimento. E isso não é bom para o São Paulo Futebol Clube no decorrer do campeonato. Então este é um destaque negativo para mim no meu ponto de vista. E o outro são 2 jogadores
que não vêm mostrando uma regularidade no time. Eles até entram como titulares, iniciam a partida, mas não estão demonstrando ritmo, não estão ditando o ritmo da partida, estão muito apáticos, muito apagados e também vão entrar nesse destaque negativo desta partida, que seria o Pato e o Hernanes. Eu acho engraçado, gente. O Pato, quando ele veio da troca envolvendo o Jadson e ele para o São Paulo Futebol Clube, ele teve no início das suas partidas com o São Paulo Futebol Clube o mesmo número de gols que ele tem agora. Só que infelizmente nós estamos sim questionando ele se vai estar rendendo ou não pelo São Paulo Futebol Clube. Porque naquela época ele veio desacreditado, mas agora ele veio com o pedido da torcida, a torcida acredita nele. Então ele precisa demonstrar um pouco mais de futebol, porque está muito devagar, o Pato não está, ele está muito apagado nas partidas, ele não está aparecendo, ele não está dando dinâmica para o ataque. Então por isso que o Cuca está o tirando e está dando muita oportunidade para o Toró. E o Toró vem dando conta do recado. Se o Pato não abrir o olho, ele vai acabar sendo banco nesse time do São Paulo. Então estes são aí os destaques negativos dessa partida envolvendo o São Paulo e o Fluminense na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019. Galerinha, vou ficando por aqui. A você que acompanhou esse vídeo até o final, caso não seja inscrito e tenha gostado das informações que eu estou postando aqui no vlog Léo Gordão 13 referente ao nosso São Paulo Futebol Clube, vou pedir uma gentileza, nos dê uma força se inscrevendo aqui no nosso canal. Ative o sininho para receber os próximos vídeos que eu estiver postando com informações do São Paulo Futebol Clube aqui no vlog Léo Gordão 13. Deixe o seu like para fortalecimento do nosso canal. Deixe também um comentário com uma sugestão ou crítica para que eu possa poder avaliar se vocês estão gostando das informações que eu estou postando aqui no nosso canal ou não. E compartilhe para que outros amigos são paulinos possam receber as informações contidas aqui no vlog Léo Gordão 13 referente ao nosso tricolor. Muito obrigado pela força de vocês, galera, mais uma vez. Vamos, São Paulo, e é nóis. Mais uma vez, não se empolguem.